Olá, meus alunos do quinto ano. Vamos iniciar a nossa aula hoje, a nossa videoaula de geografia, ok? Tá? Então, pegue o livro de vocês de geografia, coloquem lá na página 94. Nós vamos trabalhar da página 94 até a página 98, tá? Nosso assunto de hoje é tecnologia, trabalho e sociedade. Tá, crianças? Então, aí nós vamos verificar, vamos falar sobre os tipos de trabalho que ocorreram logo após o que? O avanço da tecnologia, como a sociedade reagiu, tá? Como é o meio de trabalho também, tá? Porque antes da tecnologia era mais utilizado o trabalho no meio rural, né? E depois da tecnologia, tá? Houve um avanço, tá? Na produção de máquinas, tá, crianças? Então, tudo isso nós vamos verificar agora no nosso assunto tecnologia, trabalho e sociedade, tá? Então, coloquem a data de hoje, tá ok, crianças? Vamos lá. Então, olha só, então nós vamos iniciar, né, falando como era o tipo de trabalho, né? Antigamente eles trabalhavam manualmente, tá? Ou seja, era feito tudo com as mãos, tá? Especificamente, a produção era feita sem o auxílio de máquina alguma, tá? Era tudo manualmente, tá? Era tudo feito na munheca mesmo, na mão, tá? Então, esse processo foi deixado de lado, tá? Então, hoje em dia, quer dizer, depois da Revolução Industrial, que nós vamos falar daqui a pouco, esse tipo de trabalho foi deixado um pouco de lado, tá? Então, vamos acompanhar a leitura aí. Trabalho manual. Antigamente, alguns produtos requeriam habilidades específicas para ser feitos. Quem os fazia e vendia eram os artesãos ou corporações que controlavam cada trabalho manual, tá? Então, os artesãos aí, né, eles eram o quê? Eles eram responsáveis, tá, pela produção de vários produtos, tá? Havia os tecelões, tá? Ferreiros, padeiros, tá? Pintores e etc. Então, todas essas atividades eram feitas o quê? Eram feitas manualmente, tá? Então, os jovens que aprendiam um ofício realizando trabalho não pago de ajudante era chamado de aprendiz, tá? Então, tinha, né, quem sabia do ofício e tinha aquele que o ajudava, tá? Sendo que essa pessoa que lhe ajudava não recebia dinheiro algum, ele aprendia, né, para que no futuro ele pudesse o quê? Trabalhar com aquilo, tá? Então a pessoa que ajudava o artesão, né, a fabricar os produtos era chamado de aprendiz. Os trabalhadores adultos, chamados artífices, eram pagos. Aqueles que eram donos de um negócio eram os mestres, tá? Então, aí, olha, era três pessoas aí, né? Era quem trabalhava, quem o ajudava e os donos dos negócios, tá? Então, cada um tinha tinha o seu nome específico, né? Então, vamos lá. Então, aí vocês estão vendo, né, algumas imagens em relação ao trabalho manual, tá? Onde tinha o artesão que utilizava o quê? Das suas habilidades. Tinha o padeiro, tinha o sapateiro também, né? Então, aí vocês estão observando, né, algumas pessoas que trabalham, né, ou que trabalhavam, utilizando o trabalho manual, tá? E na agricultura? Como era a agricultura antes da Revolução Industrial, tá? A agricultura era a agricultura tradicional, tá? Então era tudo feito também manualmente.
era tudo feito manualmente, sem o auxílio de máquina alguma, tá? Então, aí vocês estão vendo, né? O instrumento, na primeira imagem, o instrumento agrícola para lavrar, arar, abrir a terra, tá? Antigamente e ainda hoje, em lugares mais remotos, puxado por junta de bois, por burros ou mulas, que abriam os espaços, né? Abriam a terra, né? Para quê? Para jogar lá o grão, para poder fazer a plantação, tá? Então, antes da Revolução Industrial, o processo produtivo era feito de forma manual. A população vivia no campo, tá? E produziam, né? Tudo aqueles que eles produziam, eles comiam, tá? Ou revendiam, né? Então, o trabalho, olha só, segunda imagem aí, o plantio manual nos roçados podia levar o dia inteiro, tá? Então, sem o auxílio da máquina ainda, né, o trabalho era muito demorado, tá? Então, aí, depois que veio a Revolução Industrial, né, as máquinas apareceram para quê? Para suprir as necessidades aí do campo, né? Porque o trabalho era muito trabalhoso mesmo, né? Passava o dia todo na lavoura, no plantio. E agora nós vamos iniciar. Como se deu a Revolução Industrial? Em que período iniciou? Revolução já está falando industrial, que foi o aparecimento das indústrias, das máquinas, né? Então, aí vamos fazer acompanhar a leitura, tá? Uma grande mudança nas relações de trabalho teve início no século XVIII, com a Revolução Industrial. Inventores passaram a criar máquinas que facilitavam e agilizavam a produção de diversas mercadorias em fábricas. Olha só aí. Então, as máquinas foram criadas para quê? Para facilitar e agilizar a produção das mercadorias nas fábricas. Muitos agricultores e artesãos deixaram suas profissões para trabalhar nas fábricas. Então, aí foi desaparecendo, né, aqueles trabalhos manuais, tá? Porque com o aparecimento da fábrica surgiram o quê? Trabalhos, né? Oportunidade de trabalho. O trabalho operário não necessitava especialização. Os operários trabalhavam por longas jornadas em condições nada saudáveis e recebiam muito pouco por isso. Além disso, as fábricas empregavam muitas crianças. Olha a imagem que vocês estão vendo aí, né? As crianças trabalhando em máquinas que não são para elas, né? Que pode acontecer o que? Um acidente, como acontecia muito naquela época, tá? E os adultos, né? Os trabalhadores, além deles receberem pouco, eles trabalhavam, eles tinham péssimas condições de trabalho, tá? Então aí vocês estão vendo é o início, tá? Das indústrias, das fábricas, tá? Das mercadorias em massas. Por quê? Porque as máquinas entraram para facilitar e agilizar a produção das mercadorias nas fábricas, ok? Então, aí as máquinas apareceram para suprir o que agora? Para suprir a necessidade do comércio, tá? Porque o comércio necessitava de vários produtos, tá? Então, as fábricas com as máquinas agora, né? Começou a fabricar ainda mais, com mais volume, né? Muitos mais produtos. E na agricultura, o que mudou, crianças? Vamos verificar o que mudou na agricultura? A agricultura moderna surgiu após a primeira fase da Revolução Industrial no final do século XVIII e início do século XIX, com base na utilização da energia a vapor e também da eletricidade.
Logo, ela é aquela caracterizada pela maior regularização das safras e do aumento da produção agrícola devido à utilização de tratores, colheitadeiras, semeadeiras e alguns novos implementos agrícolas. Então, olha aí, crianças, nessas imagens vocês estão vendo, né, totalmente diferente do que nós vimos agora há pouco em relação à agricultura, né? Então, aí vai facilitar, né, a produção agrícola, tá? Com o surgimento de várias máquinas, tá? Dando aí o início, né, de novos processos para a agricultura. Então, aí, na agricultura moderna, o arado é puxado, agora não é mais puxado pelo boi, nem pela mula, não. O arado é puxado por tratores. Olha a diferença que nós vimos agora há pouco. Com várias dimensões, abrindo muitos sulcos ao mesmo tempo, tá? Que são os espaçozinhos, né? Para poder jogar o quê? O grão, tá? Então, aí o arado já está sendo utilizado com um trator, né? Diferente da imagem que nós vimos agora há pouco, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar, crianças. Agora nós vamos falar sobre o avanço da tecnologia e da poluição, tá? Aqui nós vamos verificar o que que esse avanço tecnológico trouxe, né? Trouxe para a gente, né? Nós podemos verificar até hoje, né, que trouxe um aumento dos impactos ambientais, né? Então aí com as fumaças das fábricas que tem até hoje também, né? Tá? E aumenta aí também o aquecimento global, né, crianças? Traz também muita poluição, tá? Então, o planeta em geral, ele sofreu muito desde o início dessa descoberta tecnológica até hoje, o planeta sofre, tá? Então, vamos acompanhar a leitura. As novas invenções possibilitadas pelo avanço tecnológico, além de trazerem além de terem sido úteis durante as duas guerras mundiais, tá? Sofreram novas modificações. Foi a partir da Revolução Industrial que a poluição passou a constituir um problema para a humanidade. É lógico que já existiam indícios de poluição, mas o grau aumentou muito com a industrialização e urbanização, e a sua escala deixou de ser local para se tornar o quê? Planetária. Então, até hoje, o mundo todo sofre. Olha só, com o aparecimento, né, da Revolução Industrial, que foi para desenvolvimento da máquina a vapor aí, que surgiu, né, a máquina a vapor, dando aí um pontapé inicial, né, para essa revolução, a máquina a vapor. Então, aí foram surgindo o quê? As fábricas, indústrias, e com isso, né, soltando, né, liberando muita fumaça, muita poluição, tá? Trazendo muita produtos químicos também que saem das fábricas, né, crianças? E com isso vai fazer o quê? Olha só, o nosso planeta é o mais prejudicado de todos, né? Então, aí, essa poluição acontece, né? Já existia antes um pouco de resíduos, de indícios de poluição, mas com o surgimento das fábricas, né? Aumentou ainda mais, tá, crianças? Acelerou ainda mais, tá? O processo de poluição, o aumento dos impactos ambientais. Olha só as mudanças nas formas de trabalho, né? Então, aí vocês estão observando o antes e o depois, né? Aqui na primeira imagem, vocês estão vendo uma fábrica, uma montadora de automóveis, né? Onde as pessoas que montavam peça por peça, né? Era manual ali feito os automóveis antigamente. E hoje em dia não. Olha quem está agora. São as máquinas, os robôs, né?
Os robôs hoje já estão tomando conta da maioria do setor de trabalho, tá? Do outro lado, nós estamos vendo o quê? É uma máquina de datilografia. Alguém já ouviu falar? Então, a máquina de datilografia servia para copiar o que você queria, como se fosse hoje o nosso computador, né? Você digita e sai a palavrinha. Era assim que era o quê? A máquina de datilografia. Hoje em dia nós temos o quê? Notebook, o computador, a internet, que nos facilitou ainda mais, né? Então aí o avanço tecnológico aí vai indo mais avançando ainda, tá? Mais avançado. Cada ano que passa, cada século que passa, a tecnologia vai avançando ainda mais. Como vocês estão vendo aí a imagem do robô, né? Como ele iniciou e hoje em dia, né, nós já observamos, né, o robô já em forma de quê? De aparência humana, né, crianças? Então, aí para finalizar, né, nós vamos finalizando com uma mensagem, tá? Para vocês lembrarem sobre a Revolução Industrial, tá ok? Vocês vão ter aí atividades no livro de vocês, tá bom? Leia o assunto do livro para poder responder as atividades, tá bom? Então, a partir da Revolução Industrial, com o desenvolvimento do capitalismo e consequente urbanização e industrialização, a natureza vai pouco a pouco deixando de existir para dar lugar a um meio ambiente produzido pela sociedade moderna, tá? Então, aqui nós vamos finalizando a nossa aula, tá? Espero que vocês tenham entendido. Leia o livro de vocês, tá? E resolva as atividades, tá bom, crianças? Beijinhos para vocês e até a próxima e fiquem com Deus. Tchauzinho.